E aí, nessa hora, a gente tem um boost de computação que vai fazer a gente estar numa outra realidade de velocidade, de possibilidades, de qualidade tecnológica. Então, será que não é essa a analogia? E quando você fala não binária, o que você quer dizer com isso? Porque assim, legal, a gente tá entendendo, eu entendo que assim, sei lá, uma tecnologia ela funciona assim, nessa massa crítica, ó, tantos foram pro lado, Isso somado a milhares de informações, temos uma resposta ali. No nível quântico, o que é isso? Em que sentido, assim? No sentido de... Você falou assim, que a gente vai transcender a tecnologia, a gente vai mudar o status quo da sociedade. O que é esse mudar? O que é essa tecnologia ou essa ideia que faz isso mudar? Porque, assim, quando a gente está falando da gente ser limitado hoje a nível de percepção do que é bom, de ter essa lógica dualista, é porque a gente enxerga as coisas com essa visão egóica, vamos dizer assim, de que separa as coisas, né? O bom e o mal, né? O bem e o mal, o dia e a noite, né? O Brasil e a Argentina, o preto e o branco, né? Então a gente tem essa visão, a divisibilidade. Quando a gente está falando do yin yang, né? Que é o equilíbrio, que é a transcendência, ou que é a sua quinta dimensão, que abstraiu esse dualismo, a gente está falando de uma coisa só. Uma sociedade que vê as coisas compartilhadas, que tem um objetivo coletivo comum, que nem o Mycelium mimetiza esse ensinamento para a gente sobre a natureza, né? Sobre o que existe de consciência disponível no universo para a gente olhar, né? Numa manifestação na Terra, para a gente aprender com isso. Então, a gente vive hoje uma sociedade, uma lógica mental binária. A maioria das nossas pessoas, as que teoricamente não despertaram a consciência. Eu acho que essa é a chavinha quando a gente fala, putz, aquilo é um despertar da consciência, aquele ser humano não é desperto. Eu acho que é essa visão, esse entendimento do todo, que a gente faz parte do todo, tudo é uma coisa só, e a gente é isso tudo, sabe? Então, eu acho que a computação quântica, ela tira essa visão da tecnologia binária. Hoje os computadores atuam de maneira binária. Através do 0 e 1, a gente gera os N modelos que a gente tem hoje computacionais. A computação quântica ela vai mudar a forma, a metodologia que a gente vai gerar os modelos computacionais. E o que ela faz? Ela faz a computação, o processamento operar entre o 0 e 1. Não é só no 0 e 1. Então, o 0 e o 1 estão conectados por um intervalo, infinitos intervalos. Eles não são diametralmente Não tem a possibilidade de 1 e 2, ela tem a possibilidade que é infinita. Exatamente, tem N possibilidades entre o 0 e 1. Então, isso que é legal. E aí ela torna as coisas, e aí que a gente fala, né, de física quântica, computação quântica, que são essas coisas que transcendem essa lógica binária das coisas. Então, a computação quântica, mecânica quântica, quando a gente fala da computação quântica, a gente vai gerar um processamento bilionário mais de informação, muitas mais informações e possibilidade de processamento. E aí, essas metodologias processando super rápido vão fazer a gente conseguir chegar numa nova forma de sociedade. Então, assim, vamos pensar, putz, imagina a inteligência artificial, imagina a blockchain, imagina a IoT, todas essas coisas convergindo. Só um parênteses, a inteligência artificial, o blockchain, eles são binários? Hoje sim. Hoje são binários. Através de um processamento computacional binário. Uma metodologia atual. Deixa eu espirrar aqui rapidão. Tranquilo. O que eu fiquei na dúvida, assim, esse fica à vontade. No sentido transcendente, porque se o ser humano ele já é preto no branco, como ele consegue criar, então, algo que não é preto no branco, né? Como ele traz essa ideia? Parece até um pouco... eu até vou entrar num ciclo aqui, que assim, parece até um pouco contraintuitivo, porque assim, se o ser humano já está nesse processo de polos, não entendendo essa polaridade como uma coisa só, e ele cria algo que vê isso como uma coisa só, é como se ele deixasse isso para o universo, né? É como se o universo tivesse em consonância, não sei se existe essa palavra, é como se ele tivesse junto, até espiritual, assim, é uma informação espiritual que ele está junto, ele entendeu um pouco do cosmos. Vai por aí ou não? Ou é algo mais concreto mesmo? Putz, cara, pra mim é isso, na verdade. Que a gente comentou aqui, né? Pra mim, totalmente. Não é que o ser humano não ele não está, né? Eu acho, é totalmente ainda dissolvido do ego, né? Ele não está porque ele tem esse pilar, que é o financeiro, pelo menos na minha visão, a estrutura que dá o parâmetro do dia a dia para ele, que nos prende hoje ainda, e energeticamente.
pelo ego, as formas de controle que a gente tem. Mas acho que a gente está evoluindo isso, né? Tem até salvo engano aqui, uma parada que mede, né, essa frequência que a gente está. Se não me engano, um marcador de Schultz. Tem que até a frequência vibratória que as coisas estão, né? E tá aumentando cada vez mais, né? A que a gente tá, enquanto espécie, né? Então a gente vê que o despertar de consciência, ele acontece, né? Porra, cara, N formas de manifestar isso. A presença, a valorização cada vez mais da cultura xamânica, né? Das medicinas da floresta, que trazem pra gente esse ensinamento ancestral, práticas de yoga, mindfulness, hoje cada vez mais presentes no dia a dia corporativo, com uma necessidade de melhorar a sociedade, o bem-estar das pessoas, né? Yoga, enfim, quantas práticas que saíram desse mundo zen ou não convencional. Estão mais no bem comum, né? Não, é verdade. Que tem tido uma crescente. Então, eu acho que por quantas coisas nossos pais, que não estão nem tão longe, já não percebiam erradas, e hoje a gente tem de comum, né? A liberdade sexual, que é cada vez mais presente, que na nossa geração já entende totalmente e respeita em grande parte muito, muito mais do que antes. Então, a gente está, na minha opinião, caminhando para uma sociedade um pouco mais desperta. Claro, é um processo evolutivo de espécie, é super demorado, mas a gente tá. E aí eu acho que essa própria abertura, uma coisa tá lupada na outra, que nem você falou, né? Essa consciência permite com que uma tecnologia que faça um ensejo para uma transformação, pelo menos em um dos pilares, que é o blockchain, apareça, que a inteligência artificial comece a dar seus primeiros sinais de aplicabilidade, de sair dos laboratórios, de sair da mente das pessoas e por mesmo que seja uma aplicação simples, por enquanto, de chat de resposta, saca? Mas já começa a aparecer já uma primeira aplicação. Então, acho que as coisas estejam muito equiparadas, né? O quanto que a gente está desperto de consciência e o quanto que esses ferramentais vão nos servindo. A computação quântica, se a gente olha por um timeline de construção dela, ela está muito mais atrás do que IA e blockchain. Vai demorar muito mais para ela estar aplicada. E quando você fala demorar no sentido de estar no bem comum ou no sentido da própria evolução da tecnologia? Os dois. Por exemplo, hoje se você for ver quem trabalha com tecnologia de quanto, só Big Corp, porque é um processamento muito complexo, né? Os falam dos qubits, né? São a maneira de que você tem para processar de maneira quântica. Então, isso para estar aplicado na tecnologia e presente na sociedade vai ser um timeline muito mais demorado. Mas justo, né? Porque isso vai mudar tudo. Né? Tipo, vai mudar muita forma das coisas acontecerem, sabe? Então talvez isso esteja diretamente linkado com a capacidade que a gente tem para lidar com isso. E aí vem até outras questões, né, bicho? Tipo, será que esse alinhamento, né? Essa equiparação, e acho que até isso leva para próxima ideia nossa, mas será que essa equiparação, consciência que manifesta tecnologia que é usada de maneira vamos dizer, pertinente, buscando um bem comum, não está realmente conectada diretamente, porque a consciência coletiva, a maneira que a gente expressa ela, materializa ferramentas, né? E talvez, será que não seja essa a época que a gente está realmente pronto para, então, avançar na tecnologia? Porque senão, se a gente não tiver equiparado consciência e ferramenta, talvez a gente crie algo que nos controle propriamente, né? Que nem eu tenho esse medo da IA. Né? Que é o que trazem, né, das possíveis consequências da IA, né? Exatamente. Acontece um negócio ruim, que venha para nos controlar. Que vem tudo também, né, da consciência e vibração do ser humano, né? O que você me traz assim, me traz essa reflexão. Que não é que a IA vai querer controlar, não. É fruto de algo humano, né? E se é fruto de algo humano, o humano tem essa consciência, porque ela só conseguiu trazer as informações que é do ser humano, que o ser humano trouxe de input para ela. Ela não criou nada, né? Exatamente. Então ela vai representar a nossa consciência enquanto espécie do momento, né? Então acho que o que a gente tem agora é uma oportunidade muito única. Mais uma, vamos dizer assim, né? Porque vamos dizer que isso já pode ter acontecido em uma outra simulação, né, que a gente esteja. Será que já não aconteceu? Será que é por isso que a gente não tem tanto medo? Porque será que não aconteceu isso já da inteligência artificial e a tecnologia nos dominar e nos escravizar? É possível. E eu acredito que esteja tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que essa realidade existe, já foi vivida e tá num passado nosso, assim, depende... Como se fosse uma Matrix. Como se fosse uma Matrix, né? Uma simulação mesmo que a gente tá.
né? Acho que a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas eu acho que isso já aconteceu e a gente está agora com a possibilidade de ter um aprendizado sobre isso, né? De que tem que estar consciência equiparada com ferramenta, né? Senão a gente não vai criar nada de fato, né? Mas é interessante, a gente está trocando ideias sobre esses assuntos, dessas possíveis, vamos dizer, loopings que o ser humano se coloca, ou humanidade se coloca, mas com um fundo que é a consciência, né? É o padrão vibratório que nós estamos. Isso não é que, olha, vamos entrar num looping. Não. A gente está num padrão vibratório e isso tem uma causa, é causa e efeito. O que a gente está fazendo, a gente está colhendo. Então, assim, não é a criação dessas tecnologias, mais uma vez, né? Em que momento, em que grau de evolução nós estamos, ou o que queremos estar, né? E aí eu tento conectar um pouco nessa ideia dessa teoria quântica, porque assim, a gente acabou de entrar aqui na IA. Pô, a IA pode nos trazer para uma ideia de controle, como um Black Mirror da vida, que isso vem do ser humano, mais uma vez, né? O ser humano está trazendo esses inputs para a IA ir lá e, vamos dizer, controlar a gente. Aonde temos esses receios, ou aonde essa tecnologia quântica, né? O que ela pode trazer, assim? O que ela pode trazer? Mas tentando entender uma parada mais transcendente, assim, menos material. Eu acho que ela vai dar a velocidade e a qualidade, a performance para que esses metodologias, para que esses métodos que a gente criou façam performances a nível de implementação de uma nova civilização mesmo, assim, né? Porque a gente vai ter os experimentos da computação quântica daqui a um tempo. Mas ela não vai estar de fato presente no nosso dia a dia, assim. Por enquanto vão ser empresas que vão estar rodando, etc. Mas eu acho que a gente pode, de certa forma, e aí até transcender a gente enquanto espécie mesmo, assim, sabe, cara?